Da Crônicas, capítulo 20, vamos ler aqui a partir do versículo 1. Eu já agradeço ao Senhor Deus Todo-Poderoso por esta oportunidade, ao apóstolo, ao bispo, a todos os irmãos que se fazem presente nesta noite e a presença do Espírito Santo que é real no nosso meio. Vamos ler aqui a partir do versículo 1. O texto é um pouco grandinho, mas vamos ler. Eu creio que o Senhor ele tem algo a falar nesta noite. Eu prometo que vou ser breve e a vitória é nossa, em nome de Jesus. Segunda Crônicas, capítulo 20. Quem encontrou? Aleluia. Glória a Deus. Segunda Crônicas 20. Vamos ler então. E sucedeu que depois disso, os filhos de Moabe, os filhos de Amon e com eles outros amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá temeu, pôs-se a buscar ao Senhor e apregou um jejum em todo o Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar o Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Senhor Deus dos nossos pais, porventura não és Deus dos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos das nações? E na tua mão há força e potência, e não há quem te possa resistir? Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores da terra de diante do teu povo, Israel, e não deste para sempre a descendência de Abraão, teu amigo? E habitaram nela e edificaram-te nela um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa. Clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon, de Moabe e da montanha de Seir, pelos quais não permitiste passar a Israel, quando vinha da terra do Egito, mas deles se desviaram, e não os destruíram, eis que nos dão um pago, vindo para lançar-nos fora da tua herança, que nos fizestes herdar. Nosso Deus, porventura não julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que faremos. Porém os nossos olhos estão postos em ti. E todo Judá estava de pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as mulheres e seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação, sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita e filho de Asaf, e disse: dai ouvidos todos, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor a vós: não temais e nem vos assustei por causa da grande multidão, pois esta peleja não é vossa, mas é de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta batalha não tereis que pelejar. Postai-vos, ficai parados, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais e não vos assusteis. Amanhã saireis ao encontro, pois o Senhor será convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todos os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor o adorando. E levantaram-se os levitas, filhos dos coatitas e filhos dos coraitas, para louvarem ao Senhor Deus de Israel, com uma voz muito alta. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Então, ao saírem, Josafá se pôs de pé diante deles e disse: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém,
Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguro. Crede nos seus profetas e prosperarei. E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E quando começaram a cantar e a dar louvores, o Senhor pôs uma emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe e das montanhas de Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados ou destruídos, porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores das montanhas de Seir, para os destruírem e exterminar. Então, acabando eles com os moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a se destruir. Somente até aqui, irmãos. Glória a Deus. Senta aplaudindo o Senhor nesta noite. Antes de começar a ministrar que o Senhor colocou no meu coração, eu vou adorar o Senhor com louvor. E eu já quero pedir para a igreja, para a congregação nesta noite, que você peça que o Espírito Santo fale com você. Já começa a abrir o seu coração. O Senhor já falou, irmãos, por meio dos louvores, mas o Espírito Santo, Ele quer ministrar algo mais ao nosso coração. Onde acabamos de ler aqui, irmãos, a 2 Crônicas, no capítulo 20. Eu vou colocar o título desta mensagem: o Deus que luta as nossas guerras, ou seja, o Deus que luta também a sua guerra. Glória a Deus. Vou começando a falar aqui sobre Josafá. Ele foi o quarto rei do reinado sul de Judá. Assim como diz no capítulo 17, ele era filho do rei também, né, anteriormente dele, seu pai Asa. No início do seu reinado, irmãos, vimos aqui que Josafá ele se esforçou muito para andar na presença do Senhor, né, para fazer aquilo que o Senhor, aleluia, queria. Ele foi obediente à palavra do Senhor. Ele enviou homens por todo Judá para ensinar a palavra de Deus. E Deus abençoou a Josafá porque ele andou nos seus caminhos e fez a sua vontade, assim como seu pai tinha feito lá atrás. Asa também foi um homem que andou na presença do Senhor e fez a sua vontade e andou em obediência. Aleluia. Mas no capítulo 18, irmãos, voltando um pouco atrás, descreve também que Josafá ele teve uma queda, por ter feito aliança com o rei Acabe. Acabe ele era um rei desprezível de Israel, que era casado com Jezabel. Ele era um idólatra que adorava, que odiava o nosso Deus, o único verdadeiro Deus. E mais tarde Josafá ele se arrependeu de confiar em Acabe, porque ele teve lá, né, quebrando, como diz aí, ele quebrou Acabe e voltou a buscar ao Senhor. Ele fez uma nova aliança com o Senhor e novamente ele começou a obedecer a Deus. Mas agora, aqui no capítulo 20, a gente vê o reino de Judá em uma situação desesperada. Porque após ali um período de paz e renovação espiritual que Josafá havia promovido ali no reino de Judá, ele teve uma notícia que os moabitas, os amonitas e os sírios e outros se montaram um grande ataque contra Judá e Jerusalém. Aleluia. E aqui no capítulo 3 ele diz claramente que Josafá temeu. O que significa que ele temeu, irmãos? Significa que ele teve medo. Ele teve medo, irmãos, porque eram 3 exércitos que se reuniam, aleluia, uma grande multidão mesmo, para atacar Judá. E ele sabia que Judá era pequeno demais, que não tinha forças, que humanamente falando seria esmagado por aqueles guerreiros que vinham contra ali o reinado de Judá. Ele temeu, ele teve medo, irmãos. Aqui o Senhor ele traz uma grande revelação para a nossa vida já no começo desta mensagem. Porque Josafá ele teve medo, ele temeu, irmãos. Realmente, ele teve medo. Mas, aleluia, não há nada errado, irmãos, da gente sentir medo. A gente sente medo porque a gente é ser humano. Muitas das vezes a gente é falho, a gente sente medo. O que não pode acontecer é o medo ele nos parar, ele nos paralisar. Isso não pode acontecer na vida de um cristão, naquele que se diz filho do Deus Altíssimo, que crê no Deus de Israel. É normal a gente sentir medo. É normal a gente sentir medo diante, aleluia, das provações, diante de tudo aquilo que tem se levantado contra a nossa vida, diante de uma situação desesperadora que vem contra a nossa vida, porque, irmãos,
O servo do Senhor, ele é todos os dias provado. Se você falar para mim que você não tem prova, eu vou falar que algo está errado na sua vida, porque nós somos provados todos os dias. Mas há situação na nossa vida que a gente sente medo, que a gente sente pavor, que a gente não sabe o que fazer, que a gente olha para um lado e para o outro e a gente não vê solução. Mas o que a gente não pode fazer, a gente não pode deixar que o medo ele nos paralisa. A gente não pode deixar que o medo ele nos trave, aleluia, diante de certa situação, diante de certas circunstâncias que vêm sobre a nossa vida. E a palavra de Deus diz que, aleluia, ele sabia, irmãos, que aquele povo que vinha quando o reino de Judá era muito grande. E ele olhando ali com o olhar humanamente falando, ele sabia que eles poderiam ser massacrados por aquele povo, porque eram 3 reinos, 3 que tinham se juntado. Era uma grande multidão. E a palavra do Senhor diz que eles já estavam bem perto, ou seja, já estava próximo. O inimigo ele estava próximo, ele estava praticamente cara a cara com o reino de Judá. E ele ficou com medo sim. Mas o que ele fez, irmãos? Ele não fez igual ele tinha feito anteriormente, quando tinha algo que tinha que se resolver. Pedir opinião para ser humano, pedir, aleluia, uma aliança com os outros reinos. Não, irmão, dessa vez ele fez diferente. Ele resolveu ouvir a voz do Senhor e se prostrar e humilhar diante dele, para ver o que ele poderia fazer e qual seria, aleluia, a palavra, a direção que o Senhor daria para a vida dele. E eu quero dizer para você nesta noite que quantas vezes, irmãos, é assim também na nossa vida. A gente se vê, irmãos, diante de situações desesperadoras, e a gente, em vez de clamar ao Senhor e se prostrar diante dele, a gente vai, aleluia, tirar saber com pessoas da família, aleluia, querer pedir opiniões alheias, irmãos, sendo que nós deveríamos colocar diante do Senhor verdadeiramente, assim como fez Josafá diante daquela situação. Aleluia, ele, irmãos, se colocou diante da presença do Senhor. Aqui diz, ele convocou, irmãos, um jejum, uma consagração, não somente ele, mas todo Judá. Ele convocou, aleluia, a nação de Judá, as crianças, as mulheres, os homens, para se consagrar diante do Senhor e adorar o Senhor na congregação. Ele fez diferente do que ele tinha feito lá atrás. Quando ele fez aliança com Acabe, ele quebrou Acabe. Porque não era a direção do Senhor aquilo fazer aliança com outros reinos, não. O Senhor queria que ele dependesse exclusivamente dele. Então ele propagou aqui um jejum, aleluia, diante da presença do Senhor, se pôs em oração. E a oração dele, irmãos, muito me chamou a atenção, porque a oração dele foi, aleluia, de humilhação diante do Senhor, dizendo: ah, Senhor, aquele povo lá atrás, Senhor, ele já perseguiu o povo de Israel lá atrás, quando saiu do Egito, que o Senhor não deixou, aleluia, que desse cabo final contra eles, que não deixou lutar com eles, mas pelo contrário, que se desviasse e passasse por outro lado. Agora, esta terra aqui que o Senhor nos deu, que pertence à nossa herança, porque o Senhor nos deu, e eis que vem este povo querendo tomar a nossa terra, querendo, aleluia, nos tirar daquilo que o Senhor colocou para nós, daquilo que o Senhor nos deu, daquilo que nós conquistamos, porque o Senhor deu para nós. Ele se humilhou diante da presença do Senhor, aleluia, dizendo: Senhor, nós não somos nada, nós sabemos que diante da nossa força nós não podemos nada, mas os nossos olhos estão postos em Ti. Nós estamos confiando em Ti, Senhor, porque somente do Senhor vem o nosso socorro. Aleluia. Antes ele tinha confiado em ser humano, aleluia, mas agora ele está posto ali se humilhando diante da presença de Deus. Aleluia, Deus tremendo e santo. Ele se humilhou, como diz aqui, aleluia, no capítulo 12. Porventura não julgará o Senhor este povo? Ou seja, ele não quis, aleluia, se debater, porque ele sabia que eles iam perder, porque aquilo, aleluia, diante dos olhos dele era impossível vencer, irmãos. Aquele inimigo que estava vindo para batalhar e lutar contra ele, as armas deles eram muito maiores do que eles tinham ali no reino. Era muito maior, ele sabia que eles seriam esmagados, que eles seriam vencidos. Mas ele se humilhou diante da presença do Senhor. Não só ele, mas toda a congregação também. Isso diz para mim e para você, irmãos, que tem coisas, aleluia, que você deve pedir e se humilhar sozinho, mas tem hora, aleluia, que vai ser necessário toda a congregação do Senhor também buscar em oração, diante da presença do Senhor, se humilhar diante dele, para certa questão na sua vida também. Deus, tremendo e santo.
E ele se humilhou diante da presença do Senhor, falando: Senhor, eu não sei o que fazer, Deus. Eu não tenho rumo, eu não tenho direção, eu não sei o que fazer. Mas os meus olhos estão postos em Ti, Senhor. Porque eu sei que o Senhor, Ele nos dará uma direção. Aleluia. E não demorou muito, irmãos. Porque aquele que se coloca diante da presença do Senhor de maneira nenhuma, ele vai voltar, aleluia, vazio não. Ele voltou sim com uma resposta. O Senhor usou aqui um profeta, aleluia, para falar com eles, que se levantou no meio daquela congregação tomada pelo Espírito Santo de Deus e disse à congregação e para o rei Josafá: eis que nesta peleja não tereis que pelejar, porque o Senhor pelejará por vós. Eu creio, irmãos, que aquele povo ficou sem entender. E é claro que humanamente falando a gente fica sem entender mesmo, porque aquele que não tem visão espiritual, aquele que tem um olhar carnal, ele não entende aquilo que o Senhor faz mesmo. Somente aquele que tem um olhar espiritual entende aquilo que o nosso Deus, Ele pode fazer. Aquilo que é impossível para mim, para você, para o nosso Deus, não é, irmãos. Aquilo que nós não podemos batalhar, aquilo que nós não podemos guerrear, diante da presença do Senhor, Ele luta por nós. Então o Senhor, Ele veio, aleluia, com a resposta para aquele povo: eis que nesta peleja não tereis que pelejar, porque o Senhor Deus de Israel, Ele irá à sua frente, Ele irá à vossa frente e pelejará por vós. Aleluia, irmãos. Você sabe o que me fez, aleluia, ficar pensando sobre este rei Josafá? É a obediência deles, irmãos. Ele temeu, ele ficou com medo sim, mas ele creu. Ele creu no Deus Todo-Poderoso, aleluia, que iria socorrer eles. Ele creu no Deus Todo-Poderoso, aleluia, que iria batalhar e guerrear a batalha por eles sim. Ele se colocou diante da presença do Senhor e a resposta, ela veio imediata, aleluia, por um servo do Senhor, por um profeta que se levantou naquela congregação. O Senhor disse: nesta peleja não tereis que pelejar. Aleluia. Vai adorando e exaltando o nome do Senhor. Aleluia. Sabe, irmãos, muitas vezes em adversidades da nossa vida, a gente busca tantas soluções, a gente busca tantos caminhos e esquece, irmãos, que o que deveria ser primeiro na nossa vida acaba sendo em último lugar, que é o Senhor, que é a presença dEle. A gente começa a buscar outros meios, a gente começa, aleluia, a buscar outras soluções, e a presença do Senhor, ela começa a ficar em último lugar na nossa vida. E essa passagem aqui, irmãos, me ensinou muito, aleluia, sobre confiar, sobre obediência e sobre colocar a fé em ação. Porque isso aqui, irmãos, que aconteceu neste passado, pode acontecer na nossa vida também, mas a gente deve colocar a nossa fé em ação. E a nossa fé, o que é? Crer naquilo que não existe. Ele aleluia, creu na palavra que Jaziel trouxe, que naquela peleja eles não teriam que pelejar. Mesmo temendo, irmãos, porque eu creio que o temor ainda estava no coração dele, mas ele confiou. Ele confiou que a batalha ela seria ganha, não pelas suas forças, mas pela força do Altíssimo que iria à sua frente. E ele confiou e obedeceu. A palavra do Senhor que trouxe pela vida de Jaziel: é nesta peleja não tereis que pelejar, não temais e não vos assustei. Mas a direção que o Senhor disse: amanhã vocês vão sair, aleluia, para a peleja. Aleluia. E, aleluia, quando veio aquela notícia ali no meio da congregação, eles colocaram a adorar e exaltar o nome do Senhor, aleluia, pela resposta que o Senhor deu imediato para eles, irmãos. E eles começaram a adorar o Senhor. E outra coisa, irmãos, que me trouxe também a memória, ficar pensando sobre este rei, pela obediência dele, irmãos, que essa batalha, eles oraram, eles jejuaram, eles se consagraram, mas essa batalha, ela foi, aleluia, vencida por intermédio do louvor e da adoração. Porque a palavra do Senhor vai dizer que essa mensagem veio por meio do profeta, para que no dia seguinte eles se colocassem em prontidão à batalha. Mas o que me chamou a atenção, irmãos, que quando eles se preparavam para a batalha, aleluia, porque quando a gente vai se preparar para uma batalha, a gente vê mais ou menos em filmes ali o que acontece. Coloca os guerreiros à frente para guerrear, todos armados, aleluia, todos ali com as suas armas, com a espada. O que me chamou a atenção, irmãos, e que eu fiquei meditando sobre isso, é que ele colocou, aleluia, os adoradores, os levitas na frente da batalha, para adorar
soberano de Israel. Você tem noção do que quer dizer essa palavra, irmão? Você tem noção do que quer dizer essa palavra, irmãos? É que em vez, aleluia, dele guerrear com as armas que ele tinha, eles começaram a adorar o soberano de Israel. E essa guerra, essa peleja foi vencida através e por intermédio do louvor. Glória a Deus. Oh, Espírito da verdade santo. O Senhor, ele ministrava grandemente ao meu coração, igreja. Porque quantas vezes na nossa vida não é diferente, não. Batalhas e confrontos a gente enfrenta na nossa vida, na nossa trajetória. Você pode olhar e falar para mim, mas na minha vida está tudo tranquilo, a minha vida financeira está boa, eu tenho um serviço bom, eu estou próspero, a minha casa vai tudo bem, mas e a sua alma, como é que está? Porque muitas vezes, irmão, a gente vê, está tudo certo, mas algo dentro da gente está, aleluia, parecendo um tornado, um turbilhão de coisas passando na nossa cabeça. Aleluia. E o Senhor está dizendo para você nesta noite, para que você comece a adorar o Senhor, porque por intermédio, aleluia, é claro, do jejum e da oração o Senhor é livrado, mas nessa peleja aqui, irmãos, foi diferente. E isso me trouxe também à memória quando Paulo e Silas estavam na prisão, aleluia, encarcerados, aleluia, feridos, machucados, porque eles tinham sido açoitados ali ao público e jogados, aleluia, no fundo de uma prisão. Que eles foram fazer? Eles não foram murmurar e chorar e dizer, Senhor, porque nós estamos aqui. Não. Com os pés e mãos amarrados, eles começaram a adorar o Senhor e algo sobrenatural começou a acontecer ali naquele lugar. Algo sobrenatural começou a acontecer no meio daquele cárcere. As prisões começaram a sacudir. Aleluia, os pilares começaram a sacudir, porque era por volta de meia-noite, eles começaram a cantar e os presos ouviam. Aleluia, e as correntes, aleluia, se desprenderam dos pés e das mãos dele. As cadeias começaram a cair por terra. O que eu estou querendo dizer para você nesta noite, porque quando eu meditava nessa palavra, o Senhor dizia para mim que tem vidas que estão presas, aleluia, presas no mundo espiritual, presas, aleluia, não pode não ser também por enfermidade, por algo que está acontecendo, mas prisões dentro de você precisam cair por terra nesta noite, aleluia, batalhas e batalhas que precisam ser vencidas, e você olha e fala que não tem jeito, que não tem solução, portas que precisam ser abertas na sua vida, situações e questionamentos que você tem falado para o Senhor, aleluia, Deus tremendo e santo. Aleluia, Deus. Você tem questionado a Deus e dizendo para Ele assim, falado com o Senhor no seu íntimo, falado, Senhor, eu não sei o que fazer, eu não sei para onde ir, eu já não vejo mais solução para a minha vida, eu já não vejo mais, aleluia, uma porta de escape para a minha história. Aí é que você se engana, meu irmão. Porque quando você pensa, aleluia, que tudo está perdido, o Senhor diz para você nesta noite, aleluia, que é só o começo da sua história, porque Ele te trouxe aqui nesta noite para te libertar, aleluia, de cadeias e prisões que têm aprisionado a sua vida, a sua alma. Deus tremendo e santo, o Senhor disse bem claro a Josafá, nesta peleja não tereis que pelejar, porque você está temendo então. Hoje é o último elo dessa campanha. Você pode falar, é o último, não vai acontecer nada, vai sim. Basta você crer no Senhor esta noite. Basta você crer no Senhor esta noite e começar a adorar de coração nesta noite de verdade. Porque o Senhor quer, aleluia, Ele conhece o teu coração, a tua alma, a tua vida. Deus tremendo e santo. E aquela batalha, irmãos, aleluia, está prestes a acontecer. O que me chamou a atenção foi que em vez dele colocar, aleluia, os lutadores, eu creio pelos olhares espirituais, que eram poucos, ele colocou os adoradores ali na frente para adorar o Senhor. E quando chegou ali no lugar da batalha, irmãos, eis que o Senhor colocou uma emboscada. E os inimigos, a Bíblia não fala qual foi a emboscada que o Senhor colocou, mas muitos estudiosos vão dizer que os inimigos ficaram cegos e começaram a se degladiar um com os outros, e começaram a matar uns aos outros, e começaram, aleluia, a acabar, aleluia, um com os outros ali mesmo. E quando o povo de Deus,
posição de obediência, posição de confiança, posição de fé. Porque quantas vezes o Senhor tem algo a entregar na sua vida, você está quase ali para poder pegar a bênção do Senhor e você começa a vacilar os seus pensamentos, você começa a vacilar os seus caminhos, você começa a se espremer para um lado e para o outro e começa a desconfiar da palavra que o Senhor diz para ti, e aí a bênção vai embora. O Senhor está dizendo para você nessa noite: você tem que confiar, porque Josafá, ele confiou, aleluia, na palavra que o Senhor disse para ele. E não é para você, aleluia, sair do centro do querer, da vontade dele, não. É para você permanecer ali, na posição de guerra que ele te colocou mesmo, porque guerra vai ter. As guerras virão para a sua vida. Mas o Senhor está dizendo para você nesta noite que Ele está na sua frente, que o varão de guerra, ele vai à sua frente para guerrear e batalhar as suas pelejas, porque você não terá que pelejar, porque o inimigo, ele vai ser vencido em nome de Jesus Cristo. Irmãos, muito me chamou a atenção, aqueles inimigos começaram a se matar uns aos outros. Quando chegou, aleluia, o povo cantando e adorando a Deus, eles tiveram uma surpresa muito grande. O que eles viram foi um cenário de guerra já vencido. O que eles viram foram corpos e corpos ali caídos no chão, já vencido. Aleluia, por intermédio da obediência, da fé, mas por intermédio da adoração a Deus, da posição da obediência ao Senhor. E tem mais, irmãos. Além de eles terem vencido aquela guerra sem precisar lutar, aleluia, eles já foram prósperos. Porque durou 3 dias para eles tirar, aleluia, os louros, aquelas pratas, tudo que tinha lá, irmãos, que os adversários tinham trazido. Ou seja, eles voltaram para o reino de Judá, ricos e mais ricos do que já eram. Deus, tremendo e santa palavra do Senhor, diz que os desposos foram tantos que eles ficaram 3 dias ali recolhendo, aleluia, aquelas joias, aquelas riquezas. Ou seja, irmão, olha para você ver a palavra do Senhor dizendo para você nessa noite que quando você é obediente, que quando você obedece, que quando você se coloca na posição em fé, adora o Senhor, faz aquilo que Ele quer, Ele não só vai vencer a sua batalha, mas você também será próspero. Você será abençoado muito mais pela sua obediência. Aleluia. Você pode olhar para mim e falar assim: porque já teve pessoas que me dizem: mas crente não tem que andar atrás de prosperidade. Quem falou isso, irmão? Quer dizer que crente tem que ser pobre, então tem que viver? Não, nós somos filhos do Rei Altíssimo. Nós somos filhos do Deus, do Rei, o dono do ouro e da prata. E essa campanha que nós estamos, irmãos, é sobre 12 cestos cheios. Hoje é o último dia, mas o Senhor me trouxe aqui nessa noite para profetizar para a sua vida e para a minha também. Aleluia, que este ano será um ano de reviravolta na sua vida, na sua história, na sua trajetória. Tudo aquilo que você tem pedido a Deus, que desde o ano passado até agora, hoje é dia 19 de março, não aconteceu, irá acontecer, mas você tem que crer. Aleluia. Se até hoje você tem lutado com as suas forças, você tem batalhado, aleluia, tem tentado confrontar o inimigo da tua alma, da tua vida, e não tem dado em nada, irmãos, o Senhor está dizendo para você nesta noite que Ele vai começar a batalhar, a pelejar as suas guerras. Os teus inimigos cairão por terra assim. E quando eu estou dizendo inimigo, irmão, não estou dizendo lá o seu irmão, a sua mãe, seu pai, não, estou dizendo o inimigo da nossa alma. Porque a palavra do Senhor diz que a nossa luta não é contra o sangue, mas é contra as potestades, que Ele é o nosso inimigo. Ele todos os dias tem lutado para tirar você do caminho do Senhor. Ele todos os dias tem lutado na sua mente, aleluia, dizendo que você não é nada, que você não é ninguém, que você não vai dar em nada. Ele tem lutado todos os dias para tentar tirar do centro do querer, da vontade do Senhor. Mas hoje ele vai cair por terra, porque o Senhor começa a lutar na sua vida. Aleluia, você será abençoado, você será próspero sim. Você já parou para pensar, você já parou para meditar no Deus soberano e tremendo que você serve? Aleluia, aquele que todos os dias você levanta da sua cama, você abre os olhos e você pode olhar lá fora e ver o sol brilhando. O Deus que permite todos os dias você sair da sua casa e ir para o seu trabalho em segurança, e de tarde voltar e está tudo bem. Você já parou para pensar, aleluia, no Deus soberano, aleluia, que Ele é, que Ele te permite todos os dias e te livra do mal?
te livrar e para te guardar, para te trazer em segurança. O Senhor, Ele te conhece, aleluia, desde a tua infância, desde dentro do ventre da sua mãe. Ele tem te guardado, Ele tem poupado a sua vida, a sua história. Para hoje você estar aqui e para te dizer, vencedor, para que eu e você, aleluia, fôssemos, aleluia, mais do que vencedores nessa terra para herdar, aleluia, um dia a Jerusalém celestial dos céus. Aleluia, você tem, aleluia, ideia de tudo aquilo que o Senhor tem preparado para você? Porque o Senhor falava para mim, quando estava meditando essa palavra aqui, que tem pessoas que olham a sua situação e falam: Senhor, para mim não tem mais jeito, para mim chega, eu já não vou mais lutar, para mim chega, até aqui já deu, eu não vou mais daqui para frente, até aqui eu lutei, daqui eu vou parar. E o Senhor te trouxe aqui nessa noite para dizer que, aleluia, a partir de hoje, se você começar a fazer a vontade dEle, a se posicionar no centro do querer dEle, Ele vai começar a lutar as suas batalhas. Aleluia. A palavra do Senhor diz, irmãos, que aqueles guerreiros, eles foram vencidos, aleluia, mediante aquele louvor. Eles voltaram para trás para o reino de Judá prósperos. Aleluia. E a palavra do Senhor diz, irmãos, que aquele boato, vamos dizer assim, percorreu por toda Judá, aleluia, por todos os reinos. E a palavra diz que aquele reino, ele ficou quieto, ele ficou sossegado por um tempo. Ou seja, o povo ali de volta, eles têm